apresentar aqui agora para vocês, na verdade, foi o que eu apresentei no Congresso de Psicodrama, né? Eu recebi um convite da Heloísa Fleury, né, que era para participar de uma mesa redonda, onde falava do psicodrama no Brasil na próxima década. Era a Heloísa, a Milene Fel e a Marlene Marra falando sobre a visão de cada um sobre o psicodrama no Brasil na próxima década. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco sobre isso, e que, na verdade, a ênfase que eu dou é na questão das neurociências, tá certo? Veja só, não é preciso ninguém ser visionário, né, para a gente falar de psicodrama na próxima década. A gente já está testemunhando agora o que está rolando aí, muito intensamente. Nós estamos assistindo, inclusive aí, hoje, nessa jornada, nós vamos ver alguns momentos e alguns movimentos bastante interessantes com relação ao que vai ser intensificado na próxima década. Eu vou iniciar fazendo um recorte histórico, né? O Guerreiro Ramos, né, que o grande pai, no termo de trazer o psicodrama, tá, aqui para o Brasil, ele tinha no seu protocolo, né, ele colocava muito claro, né, que o psicodrama ele estava muito aberto às incertezas do que emergia. Então, no psicodrama, todos nós trabalhamos ou temos que se adaptar a trabalhar com esse princípio da incerteza. E esse princípio da incerteza, do que vem do grupo ou da pessoa em um processo psicodramático, ilumina o manejo. Porque o aprendizado acadêmico, ou o aprendizado de formação, ele não prevê e não dá conta, por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente vivencie, a gente não se dá conta quando nos deparamos com o real do grupo e o real da pessoa dentro de um tema protagônico que emerge. O que eu quero dizer é que nós vamos ter que estar sempre na disposição espontânea criativa para ressoar com esse grupo, ressoar com essa pessoa. Então, o princípio da incerteza é um fenômeno que nós vamos estar sempre lidando com ele, quem trabalha com o psicodrama. Ora, a força do psicodrama está no seu manejo e nas suas técnicas, e a sua potência é saber lidar com essa incerteza. Nós aprendemos, vamos treinando, e por mais que a gente treine, a gente vai também ficando mais sensível, e a nossa prática leva a um aprendizado, né, de como lidar com essas incertezas. Pelo menos é o que a gente espera, né, como pessoas que fazem a formação. Qual é a minha visão? O que eu espero nessa nova década que se inicia? Olha, o psicodrama é um sistema aberto, capaz de permear e abraçar várias teorias no campo da psicologia, da sociologia e da filosofia. Eu acho que a multireferencialidade na sua prática é algo, digamos assim, da natureza do psicodrama. Não há uma perda de identidade quando trabalhamos com esse viés da multireferencialidade, porque ele é fortemente centrado no ato e na prática. Então, para mim, a potência de integração com outras abordagens é o grande salto que a gente espera no psicodrama, pelo menos que Georges espera no psicodrama nessa nova década que se inicia. E aí nós estamos assistindo isso. Primeiro, onde é que a gente está assistindo isso? De cara, né? O que a gente já vê? Uma intensificação do diálogo do psicodrama com as questões sociais e as políticas públicas, considerando as dimensões de raça, classe, sexo e gênero. Nós estamos vendo isso claramente. Inclusive, quem estava no Congresso de Psicodrama pôde ver em situ o nascedouro de um grande debate sobre isso, que surgiu naturalmente, por uma questão que rolou lá. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. E olha só, nós já estamos assistindo isso. Olha, tem o livro do André e o Devani, Por uma Vida Espontânea Criadora, né, que Psicodrama e Política, um livro que saiu recente, já está permeando nessa seara. O livro de Maria Célia Malaquias, que ela vai estar aí, né, com um grupo de pessoas que escreveu, ela organizou esse livro, ela vai estar aí com vocês, Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Reflexões, também é um passo dessa nova década que a gente está entrando muito forte nessas questões. Além disso, aí eu entro com o que eu penso também com relação ao lado clínico. Dentro do lado clínico, o diálogo do psicodrama com a neurociência. O que eu tenho percebido? Fundamentos básicos propostos por Moreno estão sendo confirmados pela neurociência
com raríssima ou nenhuma analogia com o seu construto. Isso está acontecendo e nós, psicodramatistas, estamos fazendo muito poucas articulações com o que está acontecendo aí, nessas novas descobertas da neurociência. Então, fenômeno Teller, caixa de ressonância grupal, catarse de integração, fator de espontaneidade e criatividade, papéis interiorizados, internos, ou personagens, que a colega, né, Jamile trouxe, a história da criança ferida e do personagem, né, que é personagem interno, né, esse exemplo, né, dessa metáfora que ela trouxe, né, da Rosa como personagem, é um personagem interno que afeta o personagem social, os papéis sociais, né, dessa cliente dela. E aí, o que acontece? Tudo isso aí está relacionado, dentre outros, a neurônios espelhos, ressonância límbica, sintonia dual, regulação do parasimpático e do simpático, teoria polivagal e outras tantas teorias no campo da neurociência. Então, eu vou fazer alguns recortes para que vocês entendam o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa se articular forte com a neurociência, do psicodrama, e fazer uma articulação com o que Moreno já falava lá no início do século XX. Entende? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o conceito de ressonância límbica. Eu vou recortar algumas coisas, viu, gente? Thomas Lewis, certo, que é um neurocientista, ele descreve a conexão dos sistemas límbicos entre mãe e filho, ou entre terapeuta e paciente. Observe só, mãe e filho, terapeuta e paciente, ou entre qualquer dois indivíduos que estejam vivenciando empatia mútua, um fenômeno que ele chama de ressonância límbica. O que é que isso vem logo na mente quando a gente fala de empatia e ressonância límbica? Nós vemos claramente a ideia de Teller. Vamos ver como é que um exemplo interessante, né, que Rebecca Sachs, que é uma neurocientista, ela faz uma ressonância onde mostra a mãe dando um beijo numa criança. A mãe dando um beijo numa criança causa uma reação química no cérebro do seu filho, uma reação química que está marcada em colorido aqui, que gera uma explosão de ocitocina, que é um hormônio que gera sentimentos de apego e carinho. Veja que interessante, ela fez esse registro. Então, na verdade, a presença terapêutica, a sintonia dual e o campo télico de cura, essa denominação campo télico de cura é de Georges. O Moreno fala da Teller. E eu entendo que a Teller, ela tem uma função primordial, como o Moreno fala, em construir um campo entre o cliente e o terapeuta que tem tudo a ver com a presença terapêutica, que só posso processar uma cura efetiva, né, quando eu tenho esse campo construído. Se eu não tenho esse campo construído, muito provavelmente não vai ter aquele salto quântico de cura do cliente. Então, vejamos o que Moreno fala. Se os fenômenos de transferência e contra-transferência dominam o relacionamento entre os terapeutas auxiliares, os egos, e os pacientes, o progresso terapêutico será grandemente prejudicado. Ele está falando aqui num contexto de terapia de grupo. E para Moreno, é claro, ele tem uma citação muito clara. O fator decisivo para o progresso terapêutico é a Teller. Ok? Então, ressonância límbica, presença terapêutica, sintonia dual, tem tudo a ver com o fenômeno télico, que é algo que Moreno já falava lá atrás. Outra coisa importante, Moreno diz, o encontro só se dá com Teller. Então, Teller é decisiva no progresso da terapia. E a experiência clínica revela que o campo télico facilitador da cura se desenvolve processualmente, é um processo que pode ser estabelecido muito rápido ou não, a depender dessa sintonia dual e da ressonância límbica na relação terapeuta-cliente. Então, o encontro se dá com Teller. Isso tem tudo a ver, como eu falei antes, com qualidade de presença. Vamos ver o que é que os neurocientistas falam. Vamos ver a fala de Daniel Siegel. Quando os outros sentem a nossa sintonia com eles, experimentam sentir-se sentidos. Sentir-se sentidos por nós. A sintonia requer presença, mas é um processo de atenção focada e percepção clara. Não é fantasia. A Teller, nós não vimos a Teller, mas nós sentimos ela claramente. E isso a gente não pode perder de vista.
O que o terapeuta faz, vamos falar agora a fala do Alan Shore. O que o terapeuta faz não se trata tanto de técnicas. Olha que interessante. Senão uma forma de estar. Estar no encontro com o cliente é uma forma de estar, já que o contato em sintonia do hemisfério cerebral direito é a via augusta da mudança neurológica. Alan Shore fala muito de engajamento pelo cérebro direito. Ele fala, pode que lá na frente até eu falo, ele fala do engajamento da mãe com o filho. Vamos lá, no primeiro estágio da matriz de identidade. Primeiro estágio da matriz de identidade, nós temos o duplo. O que é o duplo? O que é que o duplo que a mãe faz? O duplo que a mãe faz nada mais é do que exatamente isso que Alan Shore fala. Eu faço uma conexão com... A mãe faz uma conexão com o filho porque ela precisa decodificar a necessidade daquela criança, a necessidade do bebê. Se o bebê chora, a mãe tem que decodificar, porque não tem o neocórtex, a criança não tem neocórtex, a criança não se comunica. Então, eu tenho que decodificar, eu tenho que me engajar em identificar que ela está querendo mama, ela está querendo comidinha, está querendo leitinho, está querendo o peito e o afeto. Muito bem. Olha, nessas transações emocionais com os pacientes, que é o nosso processo, né, na relação terapeuta-cliente, se você prestarem atenção, vai envolver os mesmos processos que moldaram originalmente as estruturas neurobiológicas que subscrevem o sistema de regulação de afetos primários. E Daniel Hill fala o seguinte: em termos neurobiológicos, ao engajar o cérebro direito dos nossos pacientes com os nossos, estabelecemos, no momento, uma conexão psicobiológica direta. O que é que ele está fazendo? Nós estamos, de uma certa forma, reproduzindo aquele momento onde o apego com o cliente, o apego mãe e filho, está mais presente. Então, observe, ao ter o campo térico de cura construído, que tem muito mais a ver com a qualidade de presença, você está inteiro com as questões do cliente, e fechar com ele, para ele se sentir totalmente amparado nas falas das suas mazelas, e na fala não é só verbal, é a fala corporal também. E aí eu quero fazer uma analogia à fala de Jamile de antes. Jamile colocou muito legal a história da cabaninha afetiva. A cabaninha afetiva é um recurso, ela usou um recurso afetivo, materno, ela não é mãe da cliente, mas ela jogou o papel onde ela fez um apego seguro para o cliente, onde ela pudesse reconstruir o apego que não teve. Então, isso é extremamente importante para o processo de cura. Eu estou pegando o exemplo que a Jamile falou antes, porque para a gente estar dentro do contexto. Entende? Então, veja só, o campo térico de cura estabelece com efetivo engajamento do cérebro direito dos pacientes com o terapeuta, ajudando-o a manter-se autorregulado e suficientemente fortalecido para enfrentar e reprocessar suas mazelas e suas questões mais profundas. O trabalho que Jamile... Volta, Jamile, hein? Jamile, estou te pegando aí o seu exemplo, porque foi muito interessante. Olha, o trabalho que Jamile está fazendo, muito legal, é um trabalho onde ela está... Essa é a minha leitura, viu, Jamile? Neurocientífica do que você está fazendo. O que ela está fazendo, ela está totalmente trabalhando uma reconstrução de um apego ferido. Ela reconstrói esse apego, ela constrói um campo térico com a presença terapêutica dela, para que recurse a cliente, ela fique bem recursada, fortalecida egoicamente, para que ela possa dar o salto de cura dela e ela saia com esses comportamentos inadequados, né, de autoflagelo e de automutilação e outros aí que vem por aí. Isso está tudo comprovado cientificamente. Tudo comprovado. Essa é a pesquisa de Lambert Barley. Ele diz o seguinte, que 30% do que influi nos resultados de uma psicoterapia... Aqui, na verdade, eu botei psicodramática, mas é porque eu fui cara de pau, literalmente falando. Na verdade, a pesquisa não foi para psicodrama, foi para psicologia, mas eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha.
podem atribuir-se ao que eles, ou seja, os fatores comuns, tais como as qualidades do terapeuta, presença, empatia e a relação terapêutica. Para mim, isso é fator Teller. O fator Teller bem construído. Então, o ingrediente mais importante na psicoterapia psicodramática é a capacidade télica do terapeuta de criar um campo télico de cura. E aí a minha pergunta para que vocês pensem. Nós, psicodramatistas, podemos desenvolver a Teller? Opa, essa é uma pergunta importante. Ela pode ser treinada? Essa é uma pergunta importante. Nós somos muito bons em ensinar técnica. Nós somos ótimos de ensinar técnica. Mas existe alguma maneira de eu desenvolver ou ajudar ao meu aluno de psicodrama a desenvolver, ou meu supervisando a desenvolver a Teller? Eu posso treinar ele a desenvolver a Teller? Essa é uma pergunta interessante. Eu estou tendendo a acreditar que é possível, sim. Você não vai fazer por ele, mas você pode dar alguns elementos que um terapeuta novo ou um terapeuta até experimentado que não tem isso desenvolvido possa vir a desenvolver. Então, estudo da neurociência... Outro ponto, vou mudar aqui, hein, gente? Vou mudar agora para o estudo de trauma, que é uma área que eu tenho estudado bastante, certo? Olha só, o estudo da neurociência dos traumas psíquicos enfatiza a importância do hemisfério cerebral direito e, portanto, do elemento plástico, a imagem, devido à não codificação da memória linguística, restando registro, deixa eu voltar, passei demais, devido à não codificação da memória linguística, restando registro de memória de imagens e sensações como o caminho da cura. Eu vou destrinchar para vocês. Veja só, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, todo trauma é uma sobrecarga de emoção, é um encharcamento no psiquismo da pessoa. Uma pessoa que é traumatizada, principalmente quem tem trauma complexo é aquele trauma que é contínuo. Por exemplo, um perpetuador que abusa sistematicamente de uma criança vai provocar nessa criança um trauma complexo. Então, olha só, todo trauma é uma sobrecarga de emoção, né? Eu vou disparar o meu sistema de alerta e vou provocar um desequilíbrio bioquímico muito grande. Por quê? Porque eu vou aumentar meu estresse lá para cima. E se aumenta o estresse, o que acontece? Eu aumento o meu cortisol. Se eu aumento o meu cortisol, que é um hormônio, o que vai acontecer? Eu aumento o cortisol, aumento o teor de açúcar, porque eu preciso queimar mais, tá? E esse excesso de cortisol vai provocar uma inibição do funcionamento do hipocampo. Gente, hipocampo é uma área do sistema límbico responsável para guardar essas memórias. E, além disso, não é só para guardar, não. O hipocampo tem uma função, ele tem 3 funções básicas. A primeira função é contextualização. O hipocampo permite contextualizar uma cena que você viveu. O hipocampo permite você dar uma sequência lógica na cena que você viveu. E a terceira função do hipocampo é que ela pode fazer com que nós possamos traduzir numa narrativa, verbalizar essa história, contar essa história. Então, o que significa isso? Uma pessoa traumatizada, ela não vai... Eu estou falando de memória traumática, não estou falando de memória ordinária, não. Uma pessoa traumatizada, ela não consegue fazer o relato da memória, verbalmente. Não consegue. Ela vai falar fragmentadamente, ela não vai simbolizar. Mas não é por nada, não. É porque existe um desequilíbrio bioquímico que provoca isso. Afeta o hipocampo. Então, de cara, a gente vai ver que as terapias baseadas na fala não vai dar conta a situações traumáticas desta natureza. Por isso que a gente precisa entrar com outro acesso. E esse outro acesso, tem duas vias de acesso. O acesso via o hemisfério cerebral direito, porque não esqueçam, é através do hemisfério cerebral esquerdo que a fala se organiza, a escrita se organiza, porque ela vem de uma forma linear. E o hemisfério cerebral direito, ela vem de uma forma plástica. Ela se dá conta com um outro tipo de comunicação. Então, veja só, eu tenho 2 acessos. A via do hemisfério cerebral direito e a via das sensopercepções corporais.
As sensopercepções corporais é uma via que nós precisamos, psicodramatistas, colocar mais olho. Nós ficamos muito nas intervenções em emoção. O que você pensa e sente, essa é uma fala do psicodramatista. O que você pensa e sente? O que você pensa, qual é a emoção e o que você sente no seu corpo. Eu preciso trabalhar, ter mais contato com as conexões corporais. Ok? Bom, vamos lá. Então, diante da constatação, né, dessa importância do hemisfério cerebral direito, eu convido a vocês a estudarem um pouco o psicodrama, quem são os psicodramatistas, a estudarem um pouco o psicodrama de Bermúdez, de Rojas Bermúdez. Por quê? Porque Rojas Bermúdez, ele já falava dessa aproximação do psicodrama clássico com a neurociência há muito tempo. Todo o construto dele é com essa base. Então, nós podemos trabalhar claramente usando as técnicas dele, que são técnicas de imagem. E as técnicas de imagem do Bermúdez são as técnicas que vai trabalhar penetrando no hemisfério cerebral direito. Então, se nós estamos tratando de situações traumáticas graves ou momentos traumáticos na vida de uma pessoa, eu sugiro que vocês, venham a estudar mais o Bermúdez e as suas técnicas. Quais são elas, basicamente? Construção de imagem, basicamente, né, que tem uma ênfase na forma. Ele fala das imagens tridimensionais, que são construídas por pessoas, objetos e bonecos. Vocês conhecem muito a estátua, né? Aquela ideia de estátua, ela é uma construção de imagem tridimensional, mas você pode usar, nós usamos muito também almofadas, né? Então, nós já, intuitivamente, já trabalhamos com esses elementos, mas precisamos trabalhar com os outros elementos menos socializados, né? Porque esses elementos aqui de cima, tridimensionais, é só socializado, porque ela trabalha muito com o hemisfério esquerdo também, porque ele utiliza muito coisas a forma de a gente pegar, dígito polegar, a forma de se tocar, são formas muito socializadas. Quando eu vou para objetos pouco estruturados, tipo tecido, olha aqui embaixo, os tecidos são muito estruturados. Você tem uma dificuldade muito grande de você plasmar uma imagem psicodramática com esses tecidos. E aí é que é a grande sacada do Bermúdez, que é onde faz com que eu, digamos assim, eu me conecte com o meu tema protagônico para a construção de uma imagem bidimensional, abstrata ou não, pode ser abstrata, e eu não sei como lidar com isso, então eu me forço a trabalhar com o meu hemisfério cerebral direito. Ok? Muito bem. Outras técnicas, né? Além dessas com tecido. Construção de imagem com tecidos, máscaras, tem um outro modelo de máscaras, né? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com máscaras, mas Bermúdez trabalha com máscara, a própria pessoa fazendo a sua própria máscara, tem toda uma lógica, e aí ele considera isso um objeto intermediário, trabalhar com silhuetas, com construção de fantoches. Hoje, salvo engano, Antônia Lúcia deve ter falado nisso hoje de manhã, né? Ela trouxe a ideia, eu acho que do Lila Drama, um negócio desse aí de manhã, que é, na verdade, um pouco, né, de você construir bonecos, e na construção de bonecos você está se trabalhando, né? A Antônia é ótima nisso, ela faz bonecos maravilhosos, ela trabalha muito nisso, né? E técnicas de comunicação estética, como modelagem de comunicação estética, modelagem de comunicação, pintura, colagem, etc. São vários elementos aí que Bermúdez faz. E além de bonecos, que hoje, depois daqui, eu vou falar um pouco também, né, vou bater um papo na outra mesa, se vocês estiverem interessados, sobre como trabalhar com bonecos. Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso, que é uma técnica também, né, que pode ser usada como construção de imagem. Tá? Não vou aprofundar não, porque depois, se vocês tiverem interesse, a gente vê isso. Qual é a visão sobre catarse de integração dentro de uma hipótese neuropsicodramática? Essa hipótese aqui é de Tarachueva. Tarachueva está no nosso livro Psicodrama e Neurociências. Ela tem um texto lá muito interessante dela. E o que é que ela diz? Olha, vou ler. A experiência emocional intensa e completa leva a uma forte ativação do hipocampo e, assim, uma memória vivida é armazenada. O processo de formação da memória é baseado na neuroplasticidade e inclui uma remodelação dos detritos, crescimento dos axônios e a formação de novas sinapses. Aí ela está falando que é uma experiência emocional intensa que provoca no hipocampo.
Aí ela vai falar do psicodrama. No psicodrama, a memória da experiência traumática não é apagada. Olha que coisa interessante. Eu não apago a memória. Em cima dela, eu construo uma nova. E aí, o que vai acontecer? Eu vou abrir uma outra rede neural. Eu abro um outro caminho neural. Então, ela tem a mesma força, mas é positiva. Ela existe em paralelo com a antiga e a equilibra. Assim, é interrompido o circuito associativo que leva ao sintoma. Entende? Eu interrompo o fluxo associativo que leva ao sintoma, ele desaparece e eu crio uma outra via, vamos chamar assim, um outro canal neural, né, onde novas significações são dadas. Essa é a hipótese de Tarachueva. Sobre catástrofe e integração, a visão de George, viu? Na minha visão, eu gosto de pensar na catástrofe de integração da seguinte forma. Eu estou pegando aqui o exemplo do Paul MacLean, do cérebro trino. Não sei se vocês sabem, o cérebro trino ele tem 3 níveis, né? O mamífero e o neocórtex, de baixo para cima. E vou trazer aqui o conceito de processamento de informação de Will. Ele fala de processamento sensório-motor, processamento emocional e processamento cognitivo. Na minha visão, eu devo trabalhar neste sentido, no sentido de promover uma catarse de integração bottom-up, de baixo para cima. Como assim, gente? Olha, se o meu nível reptiliano, né, que é esse nível desse cérebro aqui embaixo, é o cérebro onde eu tenho as estruturas do tronco cerebral, onde ele leva as inervações para todo o corpo. O que eu sinto aqui no meu sistema límbico, o que eu sinto não, o que eu imagino sentir no meu corpo está aqui. A minha memória ativada vai ter um efeito, uma ressonância numa sensação corporal. Eu vou sentir no corpo. Isso aí facilmente a gente vê quando a gente faz psicodrama interno e faz com que a pessoa veja uma situação que foi muito intensa e a gente pergunta o que ela sente no corpo, ela vai logo, quase de imediato. Então, esse processamento sensório-motor é um processamento que nós fazemos usando um modelo muito parecido com o modelo do SE, da Somatic Experience. Nós trabalhamos como? Nós trabalhamos com rastreamento de senso-percepção corporal, mapeando essas sensações. E no próprio processo psicodramático, isso pode acontecer naturalmente. Numa dramatização intensa, a pessoa pode fazer um expurgo dessas emoções e dessas sensações. Então, o primeiro passo, na minha visão, é trabalhar neste nível, no nível de reações físicas e sensoriais. No segundo momento, trabalhar no nível das emoções, que é o nível do sistema límbico, do hipocampo, é onde tem os registros de memória e de emoção. Aqui, trabalhar isso, fazendo com que essas emoções venham e que elas sejam também toleradas. Que a gente tem um grande problema de não tolerar essas emoções, aprender a tolerar essas emoções. E, por fim, isso é lá na frente, viu, gente? Lá na frente, depois que eu trabalho bem esses dois, é que eu vou pensar numa ressignificação, no entendimento que está acontecendo comigo, num trabalho mais de dar um novo significado, né, ao meu tema protagônico.